Jonatas Gonçalves, eu sou psicólogo na Secretaria de Saúde de Arroio do Sal e fui convidado a fazer esse vídeo para falar a respeito do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi instituído em memória de uma menina chamada Araceli Cabreira Crespo, que infelizmente foi morta no dia 18 de maio de 1973, no Espírito Santo, com apenas 8 anos de idade. Como o tempo é limitado, eu quero me ater a alguns mitos sobre esse tema que podem nos ajudar a compreender e enfrentar esse problema tão sério. Uma das principais ideias equivocadas que se tem a respeito de abuso sexual é que os abusadores seriam pessoas estranhas, desconhecidas, que raptam e usam a força física para cometer o abuso. Mas na verdade, na imensa maioria dos casos, o abusador é alguém muito próximo da vítima, geralmente alguém que ela conhece e em quem ela confia. Geralmente são pais, mães, padrastos, tios, avós, ou seja, familiares da vítima. Um outro mito é o de que as crianças fantasiam ou mentem a respeito de abusos sexuais. Elas normalmente não têm experiência ou sofisticação para inventar histórias de abuso. A maioria das alegações de abuso sexual das crianças tem fundamento, muito embora elas tenham dificuldade em relatar isso, e quando elas mentem ou omitem alguma coisa a esse respeito é para negar o que aconteceu, mas geralmente realmente aconteceu. Um outro conceito equivocado é que as crianças são sedutoras e que elas provocam abuso pelo próprio comportamento, e essa ideia também é muito distorcida e na verdade culpa a vítima pelo abuso. As crianças não têm uma noção real sobre o que é sexualidade e como isso pode afetar elas. Ou seja, elas são incapazes de consentir de qualquer maneira. Então, é só o abusador, somente ele, o culpado pelo abuso, certo? Outro conceito errôneo ainda é que as crianças, quando elas eventualmente revelam abuso, os pais ou os responsáveis por ela deveriam dizer para ela evitar falar sobre isso, esquecer o que aconteceu. Mas se pararmos para pensar, não seria o abusador o maior beneficiado com o silêncio da criança? Há estudos que mostram que a negação acompanhada da supressão emocional desse trauma é a maneira menos eficaz de se lidar com esse problema. Vítimas que negam, evitam ou tentam suprimir essa questão são aquelas que mais sofrem as maiores aflições e têm os maiores desajustes na vida adulta. Então, se tu que está assistindo esse vídeo, se tu sofresse esse tipo de ataque e te dissessem para não falar sobre isso, o que tu acharia? Bom, não é fácil aceitar e tomar uma atitude quando se percebe isso, mas agir em defesa da criança e adolescente é obrigatória por lei, e se tu acha que tem alguém da tua família que está sendo vítima de violência sexual, é teu dever agir. Em caso de suspeita é muito importante ficar atento para alguns sinais que podem acontecer com as crianças e adolescentes. Eu vou citar alguns aqui, tá? Mudanças bruscas de comportamento sem uma explicação aparente, mudanças súbitas de humor, comportamentos regressivos ou agressivos, sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite, que mais? Baixa autoestima, insegurança, comportamentos sexuais inadequados para a idade, busca de isolamento, lesões, hematomas ou outros machucados sem uma explicação clara ou coerente para isso, gravidez, pode acontecer também na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, fugas de casa, evasão escolar, e uma que é muito importante, que eu considero muito importante, é medo de adultos estranhos ou conhecidos, de escuro, de ficar sozinho e de ser deixado próximo ao potencial agressor. O diálogo com crianças e adolescentes deve acontecer desde os primeiros anos da criança, já que o abuso ou exploração sexual pode acontecer em todas as faixas etárias. Estudos mostram que informações sobre o corpo humano, sobre a sexualidade, podem tornar crianças e adolescentes menos vulneráveis à violência sexual. Além disso, fornecem habilidades para que eles procurem ajuda em situações de risco. Crianças e adolescentes que têm liberdade para falar com os pais, educadores ou responsáveis abertamente têm maior proteção contra eventuais perigos. Se tu não te sentir preparado para conversar com a criança ou adolescente, peça ajuda a um profissional qualificado, como psicólogo, ou ainda instituições que desenvolvem trabalhos de proteção à criança e adolescente, como, por exemplo, o Conselho Tutelar da tua cidade.
E para denunciar abuso sexual, basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. Por fim, se não vai dar tempo aqui de falar tudo, mas se tu quiser se informar mais sobre o tema, tem muito material interessante na internet, eu posso passar para vocês que se interessarem, mas é só entrar em contato comigo ali no SF Centro. O telefone é o 3687-3542, ou então direto no ramal da psicologia, que é o 3687-3528. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e espero ter ajudado a entender melhor como reconhecer e como agir em situações envolvendo o abuso sexual de crianças e adolescentes. Não se esqueçam que o diálogo aberto e não o silêncio é o melhor caminho a seguir. Cuidem-se e cuidem bem das suas crianças e adolescentes. Forte abraço e até mais.